Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua, estamos aqui nessa pegada de fé, de esperança, de alegria, de paz, de prosperidade, de longanimidade, de domínio próprio, que contra essas coisas não há lei. Nós estamos no encontro da família. E eu quero falar um pouquinho com vocês neste momento, meus queridos, para que a gente possa ter a oportunidade de fazermos segundo tudo quanto está escrito na sã doutrina, na palavra de Deus. Eu quero mandar um alô aqui muito especial para o pastor Rogério Tatu, para o apóstolo Amilson, a apóstola Meire, e também mandar um alô muito especial para a pastora Selma, pastor César, que estão à frente da intercessão da Igreja Ágape. Edmilson, sua esposa, e eu também quero falar aqui na minha querida mãezinha, né, que está junto conosco nessa pegada de fé, de esperança. Um abraço, mãezinha, Deus abençoe. Que esse ano, aliás, este mês, né, ali mais, lá no final do mês, no último dia do mês, para ser mais exato, vai aumentar a idade um pouquinho. E nós queremos também mandar esse alô aqui para o irmão José Newton, para a irmã Thaisa, para pastora Kátia e a igreja Passo a Passo com Deus. Um abraço, meus queridos, Deus abençoe, Deus ilumine. O irmão Roberto também, que está junto conosco nessa pegada de fé. E quero falar com você agora sobre este momento que nós estamos vivendo, meus queridos. É um momento de nós estamos profetizando muitas coisas boas nas nossas vidas para que a gente, nessa virada de semestre, nessa virada no dia que se chama hoje, a gente ter essa oportunidade. Oportunidade de fazermos segundo tudo quanto está escrito, né, na Bíblia Sagrada. E eu também quero mandar um alô muito especial para minha querida irmã e evangelista Márcia e todo o povo que está com ela, a família, né? Deus abençoe. Amém, Márcia? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua Internacional e a palavra que Deus nos enviou para este ano é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: família é como galhos de uma árvore. Todos crescemos em direções diferentes, mas a nossa raiz continua sendo a mesma. Amém? Amém. Olha só, esta reflexão, meus queridos, ela nos dá uma oportunidade em Cristo. Todos nós crescemos em direções diferentes. Veja bem, não é em direção oposta, não. Nós crescemos em direções diferentes, porque um é o que prega, o outro é o que impõe as mãos, o outro é o que traz palavra de sabedoria, o outro ora em línguas, o outro leva a palavra através do evangelismo. Cada um de nós cresce em direções diferentes. Mas tem uma oportunidade que ela nos dá muita graça.
é que a raiz é a mesma. A raiz, ela não muda, ela não altera. Então, a nossa raiz é quem nos dá direção, é quem nos dá oportunidade. Meus queridos, eu quero aproveitar essa fala, né, do crescimento, é a família. Na família, meus queridos, nós temos a árvore genealógica, a árvore familiar. E esta árvore, ela cresce. A raiz é os dois troncos que se unem para fazer uma só árvore, o homem e a mulher. E Deus dá o crescimento, porque foi Deus quem plantou essa árvore casamento, essa árvore família. E essa família, meus queridos, ela vai crescendo em direções, em várias direções, e cada pessoa é única dentro dessa família e ela é respeitada e acolhida dentro desta oportunidade como pessoa única. Nós precisamos compreender, meus queridos, que os filhos são como flechas na aljava do arqueiro, segundo o salmista Davi, que acerta o alvo. Qual é a diferença da família que acerta o alvo para a que não acerta? A que peca não acerta o alvo. A que acerta o alvo é aquela que não é que ela não peque, é que ela não vive constantemente no pecado. A família cristã equilibrada, ela tem exatamente isso. Amém? Amém. Esse é o nosso encontro da família. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículos do 1 ao 4, com o título Pureza na Adoração. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de alegria e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém, glória a Deus. Pai, usa a minha boca para trazer essa palavra hoje, Pai, para a família. Eu quero mandar um alô muito especial para... Sim, nós estamos ao vivo nas rádios Luanda, Rádio Jesus na Rua Luanda, Rádio Jesus na Rua e Rádio Jesus na Rua Palavra e Oração, Cristo Poder Alfa, do pastor Romalino Cabral. Estou até com saudade dele, irmã Márcia. Ele não tem aparecido, né? Não falou mais com a gente. Eu achava legal quando ele chegava ali, caladinho, quietinho, e você dizia, nós temos visita. E é muito interessante a gente estar aqui falando para que a gente possa compreender esse momento, essa oportunidade de direção, de conforto, de consolo no dia que se chama hoje. Nós temos a oportunidade de fazermos segundo tudo quanto está escrito na palavra de Deus, na sã doutrina, para que nós possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos essa oportunidade, segundo Paulo, em vasos de barro. Em vasos de barro nós temos essa oportunidade para fazermos exatamente aquilo que precisamos ou que é necessário ser feito no dia que se chama hoje. Nós precisamos dessa oportunidade. Meus queridos, eu quero trazer, para o recesso do lar, no dia que se chama hoje, uma palavra que vem direto do trono de Deus e que Deus tem falado aos nossos corações para que a gente traga essa palavra com entendimento, direção, discernimento, a revelação do Senhor Jesus Cristo
em nossas vidas e a paz que excede todo o entendimento. Nós estamos em Luanda, na África, para trazer essa palavra aos nossos irmãos luandenses, aos nossos irmãos cabo-verdenses, aos nossos irmãos moçambicanos e a todos os outros 46 países, né, da nossa querida África. Europa, Ásia, Oceania, todos esses locais nós estamos chegando, queridos. E a família se reúne para ouvir e para entender e para cultuar a Deus através da comunidade Jesus na Rua Luanda e comunidade Jesus na Rua Internacional Brasil. Eu quero mandar um alô para o nosso querido pastor Bernardino Chepaco, sua mãe, seu irmão. O pastor Bernardino, Márcia, tem irmãos? Tem. Sabe quantos? Não sei quantos. Eu tenho falado com ele, com os irmãos, um irmão dele, né? Parece que é mais novo do que ele, e uma pessoa muito, muito interessante, viu? Esse irmão do pastor Bernardino. Tá. Amém, Márcia? Amém. A palavra de hoje está no livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículos do 1 ao 4. Versículo 1. Vocês são os filhos do Senhor, do seu Deus. Não façam corte no corpo. Amém? Amém. Vocês são os filhos do Senhor, seu Deus. Não façam cortes no corpo. Meus queridos, uma das formas de adoração da época de Deuteronômio era cortes no corpo, era, vamos colocar assim, furar as orelhas com suvela. Suvela é o instrumento que fura. Nós precisamos compreender, meus queridos, que no recesso do lar nós temos a oportunidade de fazer segundo tudo quanto está escrito na palavra de Deus, na sã doutrina. Nós precisamos compreender que Deus nos dá infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. No recesso do lar, meu querido e minha querida irmã, você tem obedecido a seus pais? Você tem lido a Bíblia? A Bíblia é o seu modelo de adoração a Deus? Sim, porque ela traz o modelo de adoração para a minha e para a sua vida. Muitas vezes, meus queridos, nós não queremos aceitar a forma e o modo como Deus tem colocado para nós fazermos esta adoração. E diante do exposto, da questão de nós não nos posicionarmos de maneira ética e coerente diante da forma para a adoração a Deus, as pessoas sempre, quando nós falamos de adoração, eles questionam a situação do louvor. Nós não estamos falando de louvor, meus queridos. Louvor não são lábios que louvam, é coração que se quebranta na presença de Deus para adorar a Deus Pai, adorar a Deus Filho e adorar ao Deus Espírito Santo. Nós precisamos compreender, meus queridos, que nem sempre a nossa adoração é feita com os lábios entoando hinos e cânticos espirituais. Não.
muitas vezes nós adoramos a Deus calados. E o nosso querido irmão Agostinho, ele fala 3 vezes, pregue a palavra. Aí, por último, ele diz, se preciso for, abra a Bíblia e fale da Bíblia. É para nós vivermos essa atmosfera de adoração a Deus. Amém, Márcia? Amém. Nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos. Amém? Amém. Olha só, nós vimos nos nossos tempos, né, há cerca de 10 anos atrás, um companheiro chamado Ronaldinho Gaúcho. Não, Ronaldinho, o Fenômeno. E ele raspou a cabeça todinha e deixou a frente da cabeça com aquela tronfinha lá. E para mim ficou estranha demais. Mas eu louvei a Deus naquele dia pela vida daquele homem, o Ronaldinho Fenômeno, porque ele não raspou a frente da cabeça. Se tivesse raspado, é tranquilo, mas é que quando nós olhamos para aquela situação, nós vimos que ele não raspou. O que significa isso, meus queridos? É que as pessoas hoje estão adorando aos mortos, raspando a frente da cabeça. Eles leem essa parte da Bíblia, como a maioria das pessoas não leem a Bíblia, então eles fazem isso dentro de casa e os pais não percebem que é uma adoração aos mortos. É uma adoração a espíritos desencarnados, por assim dizer. Muitas vezes, meus queridos, dentro do recesso do lar, nós fazemos coisas que não adoram a Deus, mas a espíritos imundos. Nós, muitas vezes, meus queridos, tomamos, né, a oportunidade de adorarmos a Deus e fazemos exatamente aquilo que Adão fez. O que foi que Adão fez, apóstolo? Ele preferiu entregar a terra ao domínio de Satanás, a rejeitar a comida que a mulher lhe deu. Porque aquela comida, Eva já estava sendo usada pelo inimigo, porque ela já tinha comido. Tanto é que a palavra de Deus diz assim, então Eva pegou, ela foi lá na árvore, pegou, comeu e deu ao seu marido, para mostrar para ele que não acontecia nada. Acontece que a palavra não estava sobre Eva, estava sobre Adão. E Adão entregou a terra ao domínio de Satanás. Para que nós hoje estejamos lutando aqui na terra, lutando para tomar o reino de Deus, porque o reino de Deus é tomado por esforço aqui na terra. Amém, Márcia? Amém. Versículo 2. Pois vocês são povo consagrado ao Senhor, ao seu Deus. Amém? Amém. Pois vocês são povo consagrado ao Senhor, seu Deus. O que significa ser consagrado? O que significa ser ungido? Ungido e consagrado, meus queridos, é a mesma palavra, é a mesma atitude, é a mesma coisa. Muitas vezes nós não queremos dizer que somos consagrados, aí nós chamamos de ungidos. Eu sou consagrado a Deus, eu, apóstolo Adilson Bonfim, sou consagrado a Deus. E eu fico até feliz
que eu estou tendo essa oportunidade no dia que se chama hoje de dizer isso para vocês. Por quê? Porque quando nós somos consagrados, meus queridos, nós temos a oportunidade de viver as coisas, os grandes eventos de Deus aqui na terra. Eu não sou só ungido, eu sou consagrado a Deus, para que nós tenhamos esta oportunidade. É necessário exatamente que a gente tenha a direção de Deus no momento atual e no dia que se chama hoje. É necessário que a gente tome oportunidade para falar de Deus Pai para as pessoas que são filhos de Deus, num meio de pessoas. Aí eu vou parafrasear agora o nosso querido irmão Isaías. Nós somos um povo de lábios impuros no meio de uma geração de impuros lábios. Para que eu e você, meu querido, tenhamos a oportunidade de fazer segundo tudo quanto está escrito na palavra de Deus, na sã doutrina, é necessário que eu e você tenhamos em mente que nós precisamos, nós carecemos de chegarmos na presença do Deus Altíssimo no dia que se chama hoje. Amém, Márcia? Amém. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Amém? Amém. Márcia, se você puder ler, dividir esse versículo em 2, eu lhe agradeço. Dentre todos os povos da face da terra, amém? Amém. Dentre todos os povos da face da terra, nós somos consagrados. Veja bem, nós não fomos consagrados porque nós somos o maior povo da terra. Nós não somos consagrados a Deus, separados a Deus, porque nós somos os que não erram. Nós não somos consagrados a Deus por nós sermos aquele povo que não comete pecados. Nós somos consagrados a Deus porque Ele nos amou de tal modo que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a saber, Jesus Cristo. Meus queridos, nós não fomos consagrados pelo que nós podemos fazer, mas pela oportunidade que Deus nos deu para sermos feitos filhos de Deus. Nós temos essa oportunidade para fazermos segundo tudo quanto está escrito na palavra de Deus. Porque a Bíblia, que é Jesus Cristo, ela é inerrante, eficaz e mais cortante do que espada de 2 gumes. Amém, Márcia? Amém. O Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Amém? Amém. O Senhor nos escolheu para sermos o seu tesouro pessoal. Nós não somos qualquer pessoa. Apóstolo, mas ele está se referindo ao povo judeu. Não. Não é verdade. Por quê? Porque dos 2 povos ele fez o terceiro. Do judeu ele fez quem converte a Jesus Cristo. Nós nos convertemos a Jesus Cristo. Ele se converte em igreja. E
quem se converte, do judeu que se converte a Jesus Cristo, ele se transforma em igreja. Então, dos dois povos, ele fez um. Amém, Márcia? Amém. Versículo 3. Não comam nada que seja proibido. Amém? Amém. Como nós somos consagrados, meus queridos, nós não devemos comer alimentos que são proibidos. Depois nós vamos passar uma pequena lista dos alimentos que são permitidos. Mas o alimento proibido, consagrado a deuses. Na antiguidade e até no dia de hoje, meus queridos, a forma da morte do boi, ele é consagrado a Baal Zebub, né? A Baal, a Astarote, a Semíramis, os postes ídolos. Apóstolo, mas isso era na época de Jesus Cristo, antes de Jesus Cristo. Não, senhor, você está equivocado. Por que que toda entrada de cidade tem um portal e às vezes tem até a imagem de um santo em cima? Uma imagem de escultura. É a adoração a quem aquela cidade adora. É a quem aquela cidade adora que faz aquilo ali. Então, quando muitas vezes, meus queridos, nós estamos em um lugar em que nós temos a oportunidade de fazer as coisas segundo tudo quanto está escrito na palavra de Deus, na sã doutrina, e nós não fazemos. Nós temos pessoas que são, infelizmente, nos dias de hoje, nós estamos vendo prostitutas cultuais aqui no Brasil. E porque a prostituição todo mundo só leva para a questão sexual, e não é só assim. Tem mulheres que ficam ali para prostituir a palavra. Prostituir a palavra. Tem locais que congregam pessoas que eles prostituem o corpo. Prostituem o corpo. Tem outros locais, isso aqui no Brasil, meus queridos, não é fora do Brasil, não. Tem locais aqui em que as pessoas se prostituem dentro da comunidade evangélica cristã. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse: rapaz, a fulaninha, disse lá o nome da mulher, é pastora, E ela se prostitui com o pastor. Eu olhei para o cara e disse: sim, maninho, mas onde está o evento aí? Ele disse: o pastor não, é o marido dela. E é o quê? Não, ela é de uma congregação de um outro estado e ela chegou para a nossa comunidade aqui, isso lá em São Paulo. E ela simplesmente faz isso. E ela diz que está tudo bem. Lá de onde ela vem é desse jeito. Então, meus queridos, qual é a parte da Bíblia que nós estamos rasgando? Quais folhas nós estamos rasgando? Porque nós estamos rasgando o coração de Jesus Cristo quando nós rasgamos a Bíblia. Amém, Márcia? Amém. Versículo 4. São esses os animais que vocês podem comer. O boi, amém? Amém. São estes os animais que vocês podem comer, que nós podemos comer. Nós podemos comer. O boi, o próximo, Márcia. A ovelha, o bode. Vamos amém? ficar nesses três, o boi, a ovelha e o bode. Por que nós podemos comer esse animal? Porque esses animais, eles são limpos na presença de Deus. Jesus Cristo, quando veio lá na cruz do Calvário, meus queridos, quando foi imolado ali na cruz do Calvário, ele foi ovelha e ele foi bode expiatório.
ele cumpriu as 2 ordenanças de Deus ali, para que fosse feito conforme tudo quanto está escrito na palavra de Deus, na sã doutrina. Amém, Márcia? Amém. Vocês são os filhos do Senhor, do seu Deus. Não façam corte no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos. Pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, ao seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Não comam nada que seja proibido. São esses os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode. Amém? Amém, glória a Deus. Meus queridos, quando nós fazemos aquilo que a palavra de Deus diz, nós temos a oportunidade de crescermos, de sermos, de agradarmos, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Amém, Márcia? Amém. Queridos irmãos, os dias e horários dos nossos encontros são: domingo, às 21h07, temos o encontro da família. Segunda-feira, às 21h07, temos o encontro de ensino. Quarta-feira, às 21h07, temos o encontro de oração. Sexta-feira, às 21h07, temos o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. E às 21h07, o encontro de jovens. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua, Luanda, em Angola. Jesus na Rua e Jesus na Rua, Palavra e Oração, Cristo Poder Alfa, Rádio BFM e Rádio Boas Novas. Sejam parceiros se inscrevendo no YouTube, ativando o sininho, dando seu gostei e compartilhando com seus amigos e contatos. Sejam parceiros orando para que Deus nos mande mantenedores para as escolas bíblicas para a vida Rehobote. Sejam parceiros baixando o aplicativo das rádios Jesus na Rua, Luanda, em Angola, Jesus na Rua e Jesus na Rua, Palavra e Oração. Sigam-nos também no Instagram, na fanpage e no Telegram Comunidade Jesus na Rua Internacional. Amém? Amém, glória a Deus. Vai falar sobre o livro, apóstolo? Sobre o seu livro? Sim, era na segunda parte. Meus queridos, já está lançado o livro, já está na Eduz, e assim, esse livro é para manutenção do projeto Jesus na Rua, meus queridos, e eu agradeço a vocês, a Deus pela vida de vocês, que estão acessando a Eduz e estão acessando o link do livro e estão comprando. Muito obrigado, meus queridos, pela vida de vocês, por esse momento que vocês estão nos dando essa oportunidade de crescimento, de alegria, de paz, de prosperidade no dia que se chama hoje. Amém, Márcia? Amém. Família é como galhos de uma árvore. Todos crescemos em direções diferentes, mas a nossa raiz continua sendo a mesma.